Em tempo de guerras de marcas chinesas no Brasil, chegou o tanque. Brincadeiras à parte, pessoal, agora o vídeo é completão com o GWM Tank 300. Que vocês já devem ter visto talvez alguma coisa mais breve aqui, já viram alguma coisa na internet. Eu acho que ninguém que gosta de carro passou despercebido por essa frente, né? Olha aí, a GWM lançou no Brasil mais uma marca do seu grupo. Sim, lembrando que GWM é um grupo, como tem Volkswagen, que é dona de Audi, Porsche, Volkswagen, e a GWM é dona de Ora, Haval e agora Tank. Olha aí, o T nem me deixa mentir para vocês. Em que o primeiro modelo que ela escolheu para lançar é justamente o 300, o que é praticamente o seu modelo de entrada. Para dizer assim, um dos menores tanques que a gente tem, um dos mais fracos e talvez um dos com design menos tecnológico. Os outros são bem mais modernões. Em que o conceito é basicamente assim: carro com pneu bem grande, com aqui toda uma parte off-road ao redor dele, com para-choques bem ressaltados, estribo para você poder subir nele e na traseira, claro, um belo pneu para quem sempre perguntou por que a maioria dos chineses não tem step. Olha aí. Mas a solução do tanque é mais engraçada que isso, porque se eu falei que em tempo de discussão e brigas de marcas chinesas chegou o tanque, vale a gente dizer que ele chegou híbrido do tipo que pluga, do tipo plug-in, em que eu tenho aqui ó, um Jeepão, mas que eu posso rodar com ele só no modo elétrico, e aí ele vai me dar uma autonomia de seus até 70, 80, 90 km 100% elétrico, mas eu posso rodar híbrido, que vai dar os seus 700 km. Eu já te conto porque que não é aqueles 1000 que tanto falam. Na traseira, olha a porta. Eles tiveram que fazer uma solução diferente de todo mundo. A bateria de um Jeep não pode estar embaixo, né? Porque imagina que eu vou fazer um fora de estrada, a bateria está aqui embaixo como na maioria dos carros elétricos, pega uma pedra e aí o carro para porque a bateria ficou travada. Então eles tiveram que fazer esse tanque ser diferente. E a bateria, ó, tá uma parte aqui, outra parte ali logo embaixo do banco traseiro. E já vamos dar uma olhada para ver se dá pra gente ver alguma coisa aqui, ó. Vamos ver. Ó, de certa forma, aqui tá o local em que ela tá alocada. E aí a gente tem, inclusive, um belo diferencial traseiro, o que compõe grande parte da proposta do carro, que eu vou te contar agora. Em que, para começo de conversa, eu tenho que te dizer que no mundo, um dos GWM que mais dá dinheiro para a própria marca é justamente o tanque. Pois é, uma das marcas que mais vende dentro do grupo e que mais faz sucesso e faz a GWM existir é justamente a marca Tank. Explicações? Temos algumas. Exportações para a Rússia, um dos jipes mais brutos das marcas chinesas, presença em Austrália, Cazaquistão e vários mercados que gostam justamente, ó, de jipão. Só que aí vale a gente te dizer que é justamente pelo fato da GWM ser uma marca de carros chinesa há muitos anos, sem eletrificação, que ele faz muito sucesso. Se isso bagunçou, eu te explico o seguinte: a GWM é uma marca que no Brasil, sim, tem um portfólio muito eletrificado, optou por chegar com o Haval, chegar com o Ora e agora veio com o Tank. Mas na China ela já é muito mais antiga e ela já é uma marca que lá tem uma consolidação grande por os próprios veículos a combustão. Então um dos motivos do Tank fazer sucesso justamente dentro do portfólio da marca é justamente porque ele existe em várias versões fora do Brasil, seja versões híbridas do tipo heavy, híbrido do tipo a combustão, e tem modelo, acho que tem até alguma coisa a diesel, e ela tem uma expertise de carros a combustão que faz justamente ela conseguir vender bem em alguns mercados esse estilo Jeepão. E aí, começando pelo Tank 300, que é o tanque, vamos dizer assim, um dos menores, tá aqui, ó. Uma grade bem no estilo, como dizem na internet, de lá da Niva, só que com belos faróis full LED com farol automático e aqui o DRL justamente para dar essa modernizada. Aqui na parte inferior, farol, que seria aí o chamado por muita gente de neblina. Um gancho, ó, tô falando, é um tanque mesmo. E aqui a gente tem um formato de grade até bem convencional, só que com aquela espiadinha que é tradicional de um carro moderno.
uma câmera 360. Quando eu olho na lateral, eles fizeram o trabalho bem feito, inclusive, de colocar aqui toda uma parte bem ressaltada de plástico em off-road e que combina muito com esse estilo de capô, ó. Ó como é que é o bico, quadradão mesmo. Ele quer ser um Jeep. E aí a marca trouxe para o Brasil, num passo que eu acho positivo, ele já com pneus off-road, e off-road de marca chinesa, tá? Mostrando que os chineses estão fazendo. Bem como você pode já ver de forma bem clara que existe uma robustez considerável de suspensão, até porque se você der um Google de tanques, GWM Tank no off-road, vocês vão ver muito vídeo lá da Austrália desse carro sendo bem executado. E aí quando eu continuo a análise, você pode ver que eles optaram em trazer tudo com detalhes bem em plástico para dar um ar de tanque mesmo, inclusive aqui ó, com um rack de teto e até uma alça bem ressaltada no banco traseiro para você poder fazer um off-road. E aí quando eu finalizo com a traseira, vocês veem que ele tem um estilo bem quadradão, só que não se engane, muita gente já me perguntou, ah, mas é do tamanho de um Renegade. Não, é bem maior, aqui são 4,7 metros, ou seja, ele é mais comprido que o próprio Haval, que já é comprido. E aí a gente finaliza toda essa análise com, primeiro, um porta-malas bem estilo de Jeep, um pneu atrás, para quem reclama que muitos chineses não têm step. Aí eu volto a te dizer que eu acho que o kit sem step, que é o kit reparo, é até mais fácil para muita gente, mas a gente sabe que se rasgar o pneu, quem salva sempre vai ser um step mesmo. E aí você tem uma traseira já com detalhes em LED e com o que a gente vai falar na nossa análise eletrificada, o Hi4T. Não sabe o que é isso? É justamente o diferencial dele, mas ao mesmo tempo o que faz ele não ser tão econômico como um próprio Haval. Mas essa é uma discussão mais longa e bora falar dele. Em que se você está chegando aqui pela primeira vez, eu já te adianto que a gente tenta testar tudo aqui sempre carregando, porque o objetivo da Electric Car BR é uma análise eletrificada. Tem carregador aqui na vaga de fora, carregador lá na vaga dentro da garagem também. Mas aí falando do tal do Hi4T, a primeira coisa que eu queria mostrar para vocês é isso. Ele tem carga lenta, que é a carga em corrente alternada que eu vou utilizar aqui em casa e que vai dar para ele uma recarga aí na casa de 6, 7 horas, que é a recarga que você vai fazer dormindo, quando você chegar da viagem, chegar do dia a dia. E ele também tem, ó, olha ali, tá vendo que tá escrito DC? A recarga do tipo rápido, que é a recarga de corrente contínua e é aquela recarga em que a bateria suporta mais energia para conseguir fazer aí, vamos fazer uma conta de cerca de 30, 35 minutos para carregar seus mais de 80%. A GWM focou nisso porque logo que ela chegou no Brasil com o Haval, um dos principais diferenciais é que o Haval era um dos únicos híbridos plug-in que tinha carga rápida. E na época todo mundo achou isso até um passo meio controverso. Quem que vai querer carregar um híbrido que roda a 100 e poucos quilômetros, se eu posso abastecer? Pois é, 2 anos depois, grande parte de quem viaja de Haval frequentemente para em postos de estrada como se estivesse andando de carro 100% elétrico para carregar o carro, para comer e principalmente para rodar barato. Muita gente achou que o público de um híbrido nunca fosse carregar rápido. A verdade é que muitos carregam, e se você ficar num carregador desses de estrada olhando, você vai ver que vários Havals param, justamente porque nem sempre todo mundo está querendo ganhar tempo. Muita gente fala de carros elétricos criticando esse tempo que você carrega, mas muita gente para de híbrido porque não está querendo ganhar tempo, porque roda mais barato e porque se você está fazendo uma viagem de 1000 quilômetros e você vai almoçar e tem um carregador para você carregar o seu tanque rápido, de forma mais barata, para você conseguir ter mais potência, por que você não vai usar, né? Enfim, aqui a GWM colocou 6 kW de potência de recarga em corrente alternada e em corrente contínua ela colocou 50. Na prática, esse carro tem quase um Dolphin Mini de bateria. Ele tem 37 kWh, o que se ficar mais fácil para você, entenda que são 37 litros de bateria, enquanto um Dolphin Mini tem 38 kWh, entenda 38 litros. Na prática, suficiente para eu carregar esse carro aqui em 6, 7 horas no meu carregador de casa, ele suporta 6,6 kW, no carregador rápido entrando 50 litros por hora na bateria de 37, dá para fazer uns 80% em 30, 35 minutos. E aí, falando do tal do Hi4T,
eu queria te lembrar que esse carro não é híbrido igual o Raval. E ele não é híbrido igual o Raval a ponto dele não ter nada a ver com o Raval em sistema híbrido. E eu não vou conseguir te mostrar aqui, mas você vai ver em vários vídeos no próprio Instagram da Electricar BR por aí, a plataforma dele. Em que eu não vou te mostrar já o interior, mas tá vendo a transmissão, ó? Tá vendo aqui a alavanca? Então, a gente está falando de uma transmissão automática em que o motor elétrico foi colocado dentro dela. E aqui presta atenção, esse carro na prática é como se ele fosse um carro a combustão, e aqui ele tem um motor 2.0 turbo de um pouco mais de 230 cavalos, em que foi adicionado um motor elétrico nele. Mas como é que fizeram isso? A prática é mais ou menos assim. Esse carro, ele tem pensa o seguinte, ele já ia ter a tração nas 4 rodas, com um diferencial na frente, diferencial aqui na dianteira e diferencial na traseira. Por quê? Porque para você ter um veículo com tração nas 4, como uma Pajero, uma Hilux, qualquer coisa assim, você precisa ter o diferencial para você conseguir bloquear a tração. E a GWM não quis que esse carro deixasse de ser traçado nas 4 rodas a combustão. E o que ela fez? Como o carro já ia ter a transmissão dele tradicional, ele acabou que eles colocaram o motor elétrico dentro da transmissão. Ou seja, o carro que já tinha um 2.0 turbo, com tração na frente, com tração atrás, com diferencial para as rodas dianteiras, com diferencial para as rodas traseiras e aí um diferencial central para conseguir ligar tudo, ele já tinha transmissão e eles optaram em colocar um motor elétrico dentro dela. Se você olhar a foto, você vai ver que é um esquema de verdade complexo. O carro tem bateria, tanque, tração na traseira com diferencial, diferencial central, diferencial dianteiro e motor. Porém, isso faz com que esse carro seja um carro com tração a gasolina nas 4 rodas e com o auxílio elétrico que vai ajudar, mas também se não tiver bateria com tanta carga, você continua traçado nas 4. Ou seja, o tanque gasolina que sempre existiu, continua existindo aqui, só que agora com um impulso elétrico. E aí você vai me perguntar, esse é o tal do Hi4T? Sim, porque no Raval você tem sim tração elétrica atrás e tração elétrica na frente, mas o motor elétrico está ligado direto no eixo traseiro e no eixo dianteiro. E aí o motor a gasolina está ligado só no eixo dianteiro e na função de carregar a bateria. Ou seja, no Raval, se você não tem muita carga na bateria, você não tem a mesma tração na traseira, bem como você não tem ali o mesmo desempenho off-road, porque você tem um carro que ele é como se fosse um carro elétrico. No Raval o motor está justamente igual ao carro elétrico direto nos eixos, só que ali conectado no motor a gasolina, para poder carregar a bateria, para poder empurrar. Aqui o motor elétrico está na transmissão e aí você tem esse motor ajudando um carro que já seria combustão. Pois é, não é tão simples, mas na prática esse aqui é um carro mais perto de ser um carro a gasolina, o Raval é um carro mais perto de ser elétrico e na hora de dirigir eu te falo isso, mas muda por completo toda a experiência de direção. Beleza, beleza, mas cadê o tal do motor? Tá aí, ó, com um belo escrito GWM e com o maior motor a gasolina que a GWM tem num carro no Brasil e também mostrando toda a sua expertise, que como eu falei, a GWM tem carros a combustão na China há muito mais tempo do que ela tem carros híbridos ou elétricos. Sim, no Brasil ela optou por lançar só híbrido, agora vão vir GWMs diesel como os que já são vendidos em vários mercados, mas vale você saber, a GWM é uma marca que na história vendeu mais carros a gasolina do que carros eletrificados. O que não é ruim, porque isso é o responsável por ter boa parte da dirigibilidade que lembra um carro tradicional deles, em contrapartida de carros que já nasceram como elétricos e que aí tem uma dirigibilidade um pouco inferior, porque eles têm menos tempo de casa. Mas falando do motor, é um 2.0 turbo aqui na frente, que está conectado em todo o sistema, e talvez eu consiga até dar uma olhadinha aqui, ó, em que lá embaixo vai estar o diferencial, mas eu vou estar com esse motor ali no meio, ó, mais difícil de ver, com ele conectado na transmissão, que é justamente onde está o motor elétrico. E aí, quanto é que ficou de potência? 394 cavalos, com 0 a 100 na casa de 6,8 segundos. Mas eu já te conto por que com quase a mesma potência do Raval,
ele anda menos. Agora todo bruto, off-road, mas afinal, será que o mercado quer um Jeep sem detalhes de luxo ou quer um Jeep com detalhes de luxo? Bom, essa altura do campeonato esse carro já vendeu mais de 1000 unidades e parece que algo é claro. O consumidor quer um carro com cara de Jeep, mas com o interior extremamente refinado, com LED, com aqui um detalhe que lembra um escovado bem no estilo do Mercedes G63, e na minha opinião o tanque não faz questão nenhuma de esconder isso, e com saídas de ar até bem chiques, com aqui o relógio no centro, com bancos com aquecimento e ajuste aqui, mas preservando um estilo aí de layout de ar-condicionado até bem do tipo com vários botões que o mercado abandonou um pouco, e aqui no centro todo o seu, vamos dizer assim, a sua torre de comando, onde você consegue fazer muita coisa com esse carro. A receita é carro off-road, mas com cara de carro de luxo. Acho que a Mercedes mostrou isso para todo mundo, e os chineses criaram aí uma versão que com certeza lembra muito eles. E aí vale a gente já começar os nossos destaques, em que o primeiro aqui está na transmissão, que vocês podem olhar ela aqui com um controle até bem definido e uma transmissão que tem um motor elétrico dentro dela. Aqui ó, você tem o ajuste para bloquear o diferencial dianteiro, traseiro, uma função que eles chamam de tank turn, que na prática ele consegue fazer uma curva mais fechada, porque ele freia a roda traseira interna. Então eles fizeram um bloqueio de tanque, que não é aquele giro em volta do carro, porque esse carro não tem essa função, mas ele acaba freando mais a roda traseira esquerda ou direita para você fazer uma curva mais fechada. Segundo eles, a ideia é pensar no off-road. Aqui, como lembrando bem o seu Pajero, tração nas rodas de trás, tração nas 4 rodas e reduzida. E aqui do outro lado, modo normal, modo areia, modo lama, dunas, e aqui ó, tem até um modo neve. Modo Sport, tem um modo aqui que é um modo que me permite desligar tudo, o carro fica bem revoltado até, ele pode ficar com as trações desligadas, e eles chamam de Off-Road Expert, que desliga tudo, eu já mostro para vocês. Em que aqui, quando a gente fala daquele Hi4T, uma das primeiras considerações que eu já trago para vocês é que é justamente um sistema diferente do sistema do Haval, porque no Haval você pode até colocar ele para ficar com tração nas 4, mas ele sempre envia a tração sob demanda. Ou seja, se faltar tração em alguma das rodas no Haval, ele automaticamente já manda a tração e você não pode bloquear ele com apenas tração traseira. No tanque, como um bom Jeep ou uma boa, vamos dizer assim, um bom SUV off-road, você pode. Então aqui eu tenho um modo que é só tração traseira, aqui eu tenho um modo que é só tração nas 4, e aí o carro fica sempre nessa função. Quem gosta de off-road gosta disso. Mas como é um Jeep moderno, olha aí, eles colocaram um gráfico bem prático para me mostrar se o diferencial dianteiro está liberado ou bloqueado, o central, que na prática é quando eu traciono as 4 rodas, e aqui o traseiro para mostrar se ele está bloqueado ou se ele não está bloqueado. Pressão de pneus, controle off-road de velocidade, que eu já conto como é que funciona, câmera off-road, e isso aqui ajuda muito dependendo do que você for fazer, e uma mídia que na minha visão é a mais moderna que a GWM trouxe, seja pelo formato dos gráficos, seja pela velocidade dela, ou seja até pela capacidade que essa multimídia aqui tem de eu poder espelhar o meu Waze na tela. Pois é. E um ponto positivo é que eles não abriram mão de nenhum sistema semi-autônomo, em que quando eu clico aqui eu tenho justamente as mesmas funções de Haval ou Hora que dirigem sozinho, borboleta para controlar a transmissão, que eu já conto para vocês. Achei um sistema um pouco, vamos dizer assim, ele não me deixa mexer tanto, porque eu começo a trocar as marchas, mas ele já está trocando antes. Enfim, não achei que é tão liberal nesse sentido. Gavetinha para você guardar alguma coisa. Aqui os ajustes de iluminação, descida. E uma coisa que eu digo desse carro aqui é que ele está mais completo do que o que eu exigiria. Ele tem banco com aquecimento, resfriamento, interior macio, tela grande. Aqui tem os sistemas de sensor de chuva, detector de colisão. Aqui eu posso configurar, ó, se eu mexer aqui na tela e eu mexo aqui por esse botão, eu posso colocar a potência e eu posso achar exatamente o que eu quero. Eu posso até pôr aqui o modo off-road, mostrando para mim de forma muito nítida que o carro tem tudo.
inclinação vertical, lateral, inclinação aqui, ou melhor, giro em graus das rodas. É difícil a gente dizer que faltou alguma coisa pelo preço. Eu acho que não. Eu acho que a gente pode gastar mais energia falando dos diferenciais da plataforma. Teto, ó, tá aí. Teto solar, não é panorâmico, porque pelo que parece aqui, eu acho que o panorâmico tomaria um pouco de espaço do porta-malas, que é uma polêmicazinha pra gente conversar, mas bora dar uma olhada. Na traseira aqui, bom, a porta já deixa bem nítido o estilo Jeepão dele, ó lá. Porta de Jeep mesmo, e aí que quando eu entro, eu tenho que lembrar que eu tenho aqui um entre-eixos de 2,75 metros, ou seja, um entre-eixos até bem considerável, e o espaço para perna é bom, o espaço para cabeça é bom também, porque por mais que ele tenha aqui uma parte mais baixa, aonde fica a cabeça fica alto, e aí você tem um espaço que eu diria que está proporcional ao que dá para exigir da proposta. Esse estilo de ter a transmissão, ter a bateria e ter ali o motor faz com que fique mais difícil de você dimensionar tudo internamente. O que é natural, porque diferente de um carro elétrico que a bateria é o assoalho e você não tem aqui nem um túnel, nem nada dimensionado para conseguir fazer o carro ficar mais comprido, como um Dolphin. O Dolphin é muito comprido justamente porque tem a bateria no meio e ela tem uma plataforma comprida. Num Jeep desse aqui, dimensionar o espaço é pior. Mas aí, ó, ainda tem um lugar para segurar aqui, outro para segurar aqui, acabamento de certa forma macio. Aqui é um pouco mais como o nome, né? É mais rígido. Ali na frente era soft touch, mas eu tô longe de ser do time que deixa de comprar carro por isso. Na verdade, eu acho que você tem que comprar o carro por um contexto no geral e não por detalhes assim. Puxador aqui, bacana. E ainda tem um LED interno, ó, traseiro, que vamos ser sinceros, é um LED que não sempre a gente encontra na traseira. Também não sei se a gente encontra num Jeep, mas a Mercedes encheu o Jeep dela de LED, a GWM também, né? Fez sucesso. E aqui um espaço ok. Vamos ver para quem vai no meio, ó. Quem vai no meio aqui fica um pouco mais baixo. Eu tenho 1,73, não sou tão alto, mas tá bom. Sendo sincero, para a proposta do carro tá bom. E no final do vídeo, fica aí se você tá aqui e já deixa o like. Eu vou bater um papo sobre se você compra um tanque ou um Ravo, porque eu tenho uma opinião muito definida sobre esse assunto. E eu acho que assim, como custa quase a mesma coisa, não faz muito sentido você reclamar de algumas coisas do tanque, se você pode comprar o Ravo que resolve elas. Vamos lá. E aqui tá o estilo dele interno, bem estilo Jeep, e principalmente que senta até alto, ó. É um Jeep. E se no interior ele tem quase tudo com câmera 360, com funções de multimídia, com aqui sistema semi-autônomo, no porta-malas talvez seja um dos pontos que eu, estando na concessionária, porque eu participo muito de eventos em concessionária, inclusive participei de um lançamento recente desse aqui, o principal comentário tá aqui, em que esse é um porta-malas que dá uma olhada. No primeiro olhar você fala, tá, ele não é tão grande. Se você considerar até aqui, ó, ele realmente, aqui vai dar, acho que 360, quase 400 litros. Mas, segundo a GWM, uma medição coerente seria medir até o teto, em que aí ele vai até 800 litros. Só que aí na hora de viajar, você vai estar com a família e as malas vão estar aqui, ó, na parte superior, tampando um pouco a visão, o que não é um problema, mas elas vão estar na parte superior. Então assim, considerando aqui 400 litros, 800 até o teto, está ok. E o que aconteceu? Por que 400 litros? Por que ele não é mais fundo? Porque a GWM pôs a bateria aqui, ó. A bateria, imagine a bateria aqui, tomou espaço do porta-malas. Eles tiraram a bateria do centro, prejudicaram o porta-malas, fizeram uma decisão, sorte que é um Jeep, então dá para botar o pneu na traseira, mas eu acho que entre deixar a bateria no meio e prejudicar o off-road, levantar ela aqui e prejudicar um pouco o porta-malas de um carro que, bom, não necessariamente você comprou para ser o seu carro de viagem tendo um tanque, me parece que ficou coerente. Mas sim, aqui são seus 400 litros, e aí a gente tem o step. Se tem um pênalti para a gente pôr nesse carro aqui, que eu considero até um preciosismo, é que a marca vende o porta-malas elétrico como opcional. Podia ter, né? Já que tem tudo, podia ter também, né? Bom, bora dar uma volta? Vamos soltar ele do carregador ali e bora fazer a
parte mais importante e a parte que mais tem detalhes pra gente comentar. Aqui eu aproveito para te dar uma dica quase universal, que quando eu desbloqueio o carro, geralmente, ó, opa, agora não foi, vamos trancar e desbloquear, aí sim, geralmente ele desbloqueia o cabo de recarga também. E se você já passou por alguma situação de estar carregando o seu carro, de precisar colocar o carro no carregador ou não e o cabo ficou preso, fica a dica: tranca e destranca o carro, que aí você via de regra consegue soltar o carregador, porque isso é quase que um protocolo, não é obrigatório, mas é quase que um protocolo entre as marcas. Destranca o carro, destranca o cabo, tranca o carro, tranca o cabo. E se você tem curiosidade, isso basicamente é um pininho que sai aqui, que conecta aqui nessa lateral do cabo, tá vendo? Ó? Tem um pininho aqui, aí ele trava a recarga e aí ninguém leva o seu cabo ou desconecta. A dica, se você quer um carregador, é sempre a GreenV, que é a nossa parceira aqui já desde 2022. Esse aqui é um carregador que já carregou, acho que, a maior parte dos carros do mercado. E recentemente eu até coloquei mais um carregador que agora está fechado, mas está lá dentro da garagem, justamente para não ter que sempre carregar o carro na chuva. A parte boa, a GreenV tem carregadores portáteis, daqueles que você conecta na tomada de casa aí a partir de R$1.000, e você tem carregadores wallbox ali a partir de R$3.000, sempre com 5% de desconto com o cupom EletricarBR, sim, sempre 5%, e aí você consegue comprar direto no site. A entrega é rápida, estão comigo há muito tempo, são confiáveis. Instalam os carregadores também, é uma das empresas que mais instala carregador no Brasil. E sabe quem é o homologado oficial para instalar carregador da GWM na sua casa? É a própria GreenV. Esses carros aqui até vêm com os carregadores da GreenV, dependendo do modelo. E se você precisa de alguém para comprar o carregador ou instalar, conta que a GreenV tem desconto falando da EletricarBR de 5% em todos os serviços. Como eu falei, é um produto que eu indico porque eu testo há muito tempo. Tá aí, ó, até com suas marquinhas de tempo já que são características. E bom, agora chega, né? Bora andar de tanque. Em tempos de briga de marcas chinesas, temos um tanque, que a chave até não me deixa esquecer, ó. É um tanque mesmo. E aí, a primeira coisa que a gente pode começar falando é da transmissão, que eu vou clicar aqui, vou botar no drive e vamos embora. Em que essa é uma transmissão de 9 marchas da própria GWM. Vai lembrar que os chineses são muito grandes, então eles têm fábrica de bateria, fábrica de transmissão, eles fazem uma porrada de coisa dentro de casa, e que dentro dela está um motor elétrico. Em que aqui começa a nossa primeira consideração, em que esse é um carro de 394 cavalos de potência combinada, mas que de forma bem sincera, ele trabalha, vamos dizer assim, ele trabalha de maneira muito diferente do Raval. Mas assim, vocês não fazem ideia de como esses carros são diferentes, e quem já andou nos dois vai confirmar, ou se você perguntar até para quem trabalha na concessionária vai confirmar. Em que aqui, ó, primeira coisa que vai me acontecer é que eu posso rodar com esse carro no modo elétrico, híbrido ou inteligente. Em que o modo elétrico, basicamente ele me indica aqui que eu tenho 80 km, e esse é um carro que ele vai rodar como um carro elétrico. Veja que eu vou dar potência aqui, ó, vai chegar nos 60 por hora. E esse é um modo que, vamos dizer assim, você carregou em casa, quer rodar barato no dia a dia, tem bateria, roda no modo elétrico. No modo híbrido, ele também prioriza rodar no modo elétrico, mas ele já fica com o motor mais ativo, porque é um motor 2.0 turbo a combustão, que nesse Raval aqui nesse tanque aqui, faz com que o carro tenha mais fôlego. Sim, o carro nesse modo híbrido, ele fica muito mais ativo do que no modo elétrico. E aqui a gente tem a nossa primeira consideração, se eu for comparar, ó, comanda, ó um GAC, meu, aí sim. E aqui eu tenho a nossa primeira consideração, se eu for comparar com o Raval, porque o Raval no modo elétrico, ele já é super forte e é o modo mais forte dele. Aqui não, aqui é no híbrido. Mas por quê? Justamente porque, diferente do Raval, que o Raval tem um motor elétrico nas rodas da frente e outro nas rodas de trás, aqui o motor elétrico tá na transmissão auxiliando o sistema, ou seja, ele não é tão forte só
como um carro elétrico. E aí o modo inteligente, que de tudo que eu já testei, averiguei, vários esses eventos que eu já fui, o modo inteligente é aquele que, se eu encher o tanque, encher a bateria e sair para viajar, é o modo em que ele consegue ser mais econômico. Ele vai equilibrando o sistema, gasolina, energia, gasolina, energia, e é um modo que eu arrisco dizer aí que você vai conseguir rodar uns 400, 500 quilômetros fazendo seus 15 até 20 quilômetros por litro. Sim, esse carro gasta mais que um Haval, gasta mais que um Song, porque o sistema é muito mais bruto, o carro é mais pesado, o motor é pesado, a bateria é pesada, e com o motor elétrico na transmissão, a gente tem uma orquestra que, vamos dizer assim, gasta mais para andar do que gastaria um carro a combustão. Um carro híbrido de outro formato, por exemplo. É uma comparação boba que eu posso fazer, é que esse carro tem praticamente a mesma capacidade de bateria que um Dolphin Mini. Esse aqui faz em metro, vamos aproximar, faz de 70 até 90 km. Um Dolphin Mini faz de 270 a 300. Claro, o Dolphin Mini é bem mais leve, a tecnologia é totalmente diferente, mas isso mostra que esse é um carro que no modo elétrico gasta mais. Ruim? Não, é um Jeep, a proposta é essa, pô. Você comprar um Wrangler, você comprar qualquer carro off-road, ele vai gastar mais. Esses carros grandes gastam mais. A vantagem é que no híbrido, ele ainda assim é muito mais econômico que se você for comparar com o Wrangler, por exemplo. Mas uma coisa que eu achei legal aqui, eu acho que vamos para as nossas considerações, é como esse carro é grande, mas a direção, ó, super leve. E assim, pro dia a dia, em que vamos combinar a proposta off-road, mas a maioria das pessoas usa no dia a dia, é o ideal. Porque ele fica leve, ele fica agradável, ele não é um carro que te incomoda, e é um carro que você vai fazer aquilo que a maioria vai fazer com ele. Vou pro trabalho, volto, às vezes vou para uma chácara, ponho aqui no modo de tração e tal. E aí, antes de a gente entrar na estrada e dar uma acelerada daquelas, eu quero lembrar que aqui os modos de tração, no modo de tração nas duas rodas traseira, ele pode ser tanto híbrido como elétrico. Mas o carro só pode ser 100% elétrico com as rodas na tração, com a tração traseira. Com a tração nas quatro rodas, esse carro sempre é híbrido. E aqui vale essa consideração, porque é uma mudança de comportamento, justamente por tudo que eu já falei do sistema. E aí, nesse modo 4H, ó, veja que ele já desliga aqui alguns sistemas, já apareceu o 4H, e ele já me disse que, ó, bloqueou o diferencial central, que é justamente o diferencial que faz eu ter o carro com tração nas quatro rodas. Ele já fica um pouco mais no chão, ele já fica um pouco mais traçado, mas a GWM divulga que nesse modo ele só roda até 80 por hora. Ou seja, com mais de 80, o carro é sempre tração em duas rodas. Isso é uma questão muito questionada, porque muita gente que é picapeiro gosta de andar traçado na chuva e tal. A marca entende que é o mais certo, enfim, né? Acho que poderia sim poder funcionar a partir dos 80, eu não vejo problema, mas é aquela coisa, né? São explicações de engenharia e aí vai longe. Ó, vê que o motor a gasolina já tá bem mais ativo, ó. E aí você, além disso, tem o modo reduzida, que é o 4L, que aí, como num Jeepão mesmo, vai ficar reduzido. E é só no 4L, que é o modo reduzido, que aí eu vou ter acesso a mudar esses modos aqui, que é o modo areia, modo lama, modo pedra. E bom, vamos dar uma pisada aqui, tração nas quatro ainda, hein? Vamos ver se anda. Ó, ó, no modo 4H reduz a velocidade. É aquilo que eu falei, ó, e dirija lentamente. Será que ele não vai me deixar passar de 80? Bela pergunta, hein? Vamos ver. Os carros off-road, e aí quem tiver mais conhecimento pode comentar aí, eles sempre são orientados para usar os diferenciais dianteiro, traseiro e vários modos de forma mais lenta no off-road, né? A orientação, pelo menos de manual, eu lembro até que nas Pajero vinha com adesivo, era essa. Agora, se mudou alguma coisa, vamos dar uma pisada aqui, ó. Mas ele continua com 4H. Será que ele tirou a tração das quatro? Nossa, como anda? Me distraí total.
Aí eu fiquei na dúvida. Fiquei na dúvida mesmo. Ó, vamos ver aqui, ó. Ele tá com a direção leve. Vamos ver se é menos de 80. Eu acho que ele continuou traçado, tá? Pelo menos é o que me indica a tela. Vamos baixar de 80, ver se ele fica mais traçado. Ó, 80. Não, ó. Não muda o comportamento dele, não. Eu acho que ele continua traçado, tá, galera? Vamos pôr no 2H aqui, ó. Modo de tração só traseira. Vamos ver se muda. Ó, veja que ele saiu. Falaram que isso não passaria de 80 no 4H. Acho que houve uma confusão aí. Ó, mas ó como anda. Pô! É aí que tá, né, pessoal? Qual jipão com tecnologia off-road brutão você comprava por esse preço aqui? Ó, ele demora um pouco para enviar. O sistema é um pouco mais lento que de um carro 100% elétrico, mas depois que vai, meu, pô, maravilha. Maravilha. Aqui falando sobre os modos de tração, vale a gente lembrar que a Ranger Raptor, ela tinha um modo 4A. Ou seja, exatamente igual ao SUV e vários carros, ela também podia ter tração nas 4 rodas automática sobre demanda. Mesmo sendo então a picape, ela não me restringia aqui algumas configurações de você ter ou tração só traseira ou nas 4, ela tinha automática também. E aí eu não vou conseguir testar a reduzida, mas eu testei um pouco no nosso outro vídeo no lançamento. Mas eu ainda teria um modo areia, pedra, em que na prática o carro calcula quanto que ele envia de tração, justamente porque algumas situações são de menor aderência, outras maiores. Algumas eu preciso de mais torque para sobrepor uma pedra ou não. E ó, mas anda pra caramba, ó lá. Rapaz. Bom, hein? Bom, vale eu ser sincero também com vocês e lembrar que esses carros híbrido plug-in, pode ser um tanque, pode ser um Rava, pode ser um Jayco, pode ser qualquer carro. Se você viajar 130, 140 por hora, forçando, no modo que o motor a gasolina, ó, cadê o modo aqui, ó? No modo que o motor a gasolina vai carregar a bateria, não tem milagre, vai gastar. Carro híbrido, como a própria BYD Shark, que o carro todo complexo, com motor a gasolina carregando, com o elétrico e tudo, se você forçar, vai fazer na estrada 10 por litro, vai fazer 8. Por quê? Porque o carro é até econômico. Esse carro aqui, o próprio Inmetro fala que ele com bateria descarregada, bateria carregada roda na casa de 20 por litro, com bateria descarregada roda 12. Então, se você forçar o carro com motor a gasolina, tendo que ser gerador, motor elétrico, não tem milagre, galera, vai gastar. Mas aí talvez você me pergunte, mas gasta muito? Pô, tem tanto carro de pão que fazia 5 km por litro antes, que esse aqui, se vamos dizer, nas suas menos de 10 viagens no ano fizer 8, 10, eu ainda acho que tá bom. E empurra, tá? E vale lembrar que ele empurra muito também com o motor 2.0 turbo. Aí é bom. E tem mais um negócio legal aqui, ó. Meu celular tá desconectado agora, mas ó, não, tá conectado, ó. Ó que legal. Essa é a tela do Waze. Ó que show. Ele ainda dirige sozinho. Se eu puxar a alavanca aqui, ele tá com o sistema completo. Lê faixa, detecta colisão, sensor de ponto cego. Ele tem o detector de tráfego cruzado traseiro e centraliza em faixa. Ele só não tem o sistema mais avançado de semi-autônomo ainda, que quando eu dou a seta, ele vai para a direita. Ou seja, tem carro semi-autônomo que ele já troca de faixa. Bom, bora pro 0 a 100? Vamos fazer um 0 a 100 então. Eu vou pôr no modo aqui que eu digo para vocês que é um modo muito louco, ó. Esse aqui, ó. Pá. É o que eles chamam, ó, de Expert. No Expert eu posso deixar ele agressivo, com a direção agressiva, com os controles de tração ligados ou desligados. Vamos botar rally de alta velocidade, rally off-road de alta velocidade. Desliga tudo, porque os controles no rally muitas vezes mais atrapalham do que ajudam. Outra coisa que eu vou mostrar, mas eu não vou usar agora, é que no modo manual eu acho que ele troca a marcha muito rápido. Eu não consegui usar a borboleta direito.
Acho que é de propósito, né? Segurança e tal. Então ele tá no modo off-road, mas ele tá só com tração traseira. O que talvez tracione menos, mas ao mesmo tempo faça com que esse carro ele consiga enviar melhor a potência. Ó, opa, controle de arrancada ativado. Já veio. Vamos lá. Opa! Ih, eu tinha botado no modo manual. Deu errado. Viu? Fui falar que ia botar no modo manual, aí ele pediu pra eu trocar. Vamos de volta. Ó. Vamos dar um espaço aqui. Aqui é um ponto de ônibus, tá? Então não tem problema nenhum, que é um local totalmente planejado. Vamos de volta. Ó. Ligar nosso alerta. Ó, totalmente vazio o ponto de ônibus, não tem erro. Vamos lá, vamos botar no modo drive sem colocar no modo manual, tá? Então vamos fazer um launch control. Ó, agora tem a galera aqui. Ele cantou bastante, né? Vamos ver como é que vai fazer, porque como eu falei, ele não envia tração automática para as outras rodas. Então, pois é, vamos lá. Agora tem a galera. Pera aí. Eu poderia tentar arrancar com ele no traçado. Vamos tentar no traçado? O que vocês acham? Vamos tentar? Vamos, né? Vamos ver se ele fica mais brabo. Tá traçado, modo rally. Agora vai dar. Vai lá, vou fazer, vai passar essa espinha. Opa, pulou, hein? Puta! Olha lá, 80, 100. Caramba! Bom, hein? E traçado. Pois é, falaram que não passava de 80, pô. Enfim. E aí, pra finalizar isso aqui, eu acho que eu tenho que te lembrar que o sistema de tração dele, ele também faz com que ele ande menos que o Haval. O divulgado aqui é um 0 a 100 de 6.8 segundos e do Haval é de 4.8. Justamente porque como o Haval tem os motores elétricos direto no eixo, ele é muito mais arisco, muito mais, ó. Muito mais, porque é como se o Haval fosse um carro elétrico com um motor a gasolina que traciona e é gerador. Aqui é como se fosse um carro a gasolina com um motor elétrico ajudando. Ah, só ele tem isso? Não. O motor elétrico do próprio Porsche, Panamera também está na transmissão, do Audi Q5 também está na transmissão. Então não é algo, vamos dizer assim, fora do normal. Bom, bora para as conclusões, bora falar de preço, bora falar se você compra um tanque ou não compra. No outro vídeo de YouTube, teve gente que perguntou assim: nossa, onde ele filma tá sempre nublado, chovendo, sempre feio. É, pessoal, isso aqui é Curitiba, não é o Brasil. Isso aqui eu sempre falo, não representa a realidade do Brasil, mas aqui para baixo tem lugar que, olha, aqui é frio toda hora. Hoje mesmo eu vou fazer uma viagem, vou para Salvador. E daqui vai estar 30 graus, sol bonito. Aqui, ó, horrível. Mas, pessoal, analisando aqui dentro do carro, até porque começou a chover bastante, vocês viram um pouco do que é o tanque. Acho que vocês conseguiram ter uma boa ideia aí de quanto é o carro, como ele é. Eu busquei dar o meu melhor aqui para conseguir explicar esse sistema híbrido que é totalmente diferente do Haval, e também para explicar um pouco do conceito, que também é diferente, mas é um conceito que, assim, eu acho que é bem-vindo. Essa ideia de SUV off-road, o interior confortável, luxo, mídia, tudo que tem direito, eu acho que caiu muito bem no gosto do público. Antes da gente trazer aqui preço e falar um pouco com considerações, eu acho que poucas coisas poderiam ser numeradas aqui como pontos de destaque. Uma coisa assim, por exemplo, volume. O único botão do volume físico que eu tenho é esse. Aí se eu tô de passageiro, eu tenho que mexer na tela. E não tem nenhuma rodinha do volume. Pô, o carro tem um monte de botão. Podia ter, né? Enfim, coisa básica, mas é uma coisa que podia existir. Porta-malas, perdeu um pouco ali pela bateria. Acho que é o que não tinha outro jeito mesmo. Então, quanto a esse assunto, eu acho que é o que deu para fazer. Porta-malas elétrico, acho que podia não vir ele vem só como opcional. Podia vir de série. Acho bobeira ganhar aí mais um dinheiro nesse opcional. Acho que o cliente vai comprar pouco, o concessionário vai vender pouco, não vai dar dinheiro. Outra coisa, o modo de tração ali ficou uma dúvida, porque ali no modo 4H, ele, segundo todos os materiais da GWM, ele iria só até 80 por hora, e aqui ele foi embora. Então, assim, né, continuou.
E de resto, acho que o carro tá cumprindo muito com tudo que tem que ter. É o melhor som no GWM, esse som aqui tem 500 e poucos watts, é muito bom. A multimídia é grande, tem todas as configurações de CarPlay, Android Auto, USB-C, USB-A, diferencial dianteiro blocante, traseiro, teto solar. Olá, tanque! Não foi. Olá, tanque! Ele tem comando de voz também, não sei como é que aciona por voz, mas tem comando de voz também, isso que eu queria mostrar. Tem aqui a iluminação interior, tem esse reloginho aqui no centro que fica bem charmoso, tem aquecimento de banco, resfriamento de banco. É difícil dizer o que não tem. Tem câmera 360 da melhor qualidade, olha aí. E ele até estaciona sozinho. Então assim, acho que no pacote de itens, cara, não tem o que falar do carro. E aí ele veio por 333 mil. A GWM falou que era preço promocional, pelo jeito era mesmo, foi para 339. E agora você pode comprar um GWM Tank branco, preto, cinza, vermelho ou laranja por 339 mil reais. Eu sei que tem algumas campanhas às vezes com benefícios de taxa, algumas com carro na troca e tudo aquilo que é muito padrão de marca de carro, que para vender zero é assim que funciona, tem que ter taxas e inclusive principalmente se você tá com uma taxa de juros alta, a montadora por natureza acaba subsidiando taxa. E aí quando a gente compara outros carros, eu acho que esse carro ele tá muito sozinho no segmento. Eu acho que ele é um carro bom negócio. Até vou ver se tá chovendo muito para poder mostrar por fora, mas ó, é um jipão, é um carro grande, é um carro que tem estilo, tem uma dose de LEDs ali que na minha opinião é legal. Eu acho que por 339 mil reais ele realmente tem uma proposta bem única e faz sentido se você quer esse tipo de carro. Mas cuidado, se você não quer esse tipo de carro, Jeep, pneu maior e pá, eu não compraria. Por quê? Porque eu já andei muito de Haval, já andei muito de BYD Song Premium e esses carros são muito mais urbanos, estrada, conforto que o Jeep. O Jeep, mesmo com toda a eletrônica e tecnologia, ainda é um carro grande, ainda é um carro maior, ainda é um carro que, na minha opinião, ele é mais Jeepão que SUV. E muitas pessoas precisam mais do estilo de um Haval SUV que de um Jeepão. Eu mesmo acredito que pro meu perfil um Haval cairia melhor, ou mesmo um Song Premium e alguma coisa assim. Ah, Matheus, mas então quer dizer que com 339 mil você comprando esses carros? Não, vocês sabem que eu sou do time do carro elétrico, eu gosto muito da proposta de um Seal, de um Zeekr X e tudo, mas a gente sempre entende quem precisa de um carro que você tenha menos infraestrutura, que dá para você abastecer e aquela coisa toda. Então o Tanque é maravilhoso na proposta de um carro grande, robusto e tudo, equipamento e tal, mas ainda assim, dependendo de quem você for, um Haval vai te atender melhor. O GT do Haval é muito mais esportivo até, tem muito mais pegada de carro elétrico, então são alguns pontos. E aí por fim, eu acho que outro ponto positivo é que esse carro aqui me parece um GWM muito atualizado. A mídia é mais rápida que a todos que eu já vi, ele tem mais funções que todos, o som, que é um pênalti que muitas vezes é levantado do Haval com razão, já é melhor. Então assim, ficou legal, né? Eu curti, bonitão, grandão, tal. Acho legal. Minha família também, tem gente que tá louca pra comprar esse carro. E aí, o que você achou? Curtiu? Compra? Põe na garagem? Não põe? Comenta aí. Se tiver algum comentário sobre tração e modo e tal, também põe aí. Eu falei do câmbio, né, nas trocas de marcha, que eu achava um pouco estranho, mas aí eu já fiz um teste e já descobri. Porque como são 9 marchas, a relação é muito curta, então a primeira marcha, a segunda, a terceira, a quarta, a quinta, não é tão simples assim de usar. Mas funciona. Mas e se quebrar? O híbrido não é muito mais complexo? Motor elétrico na transmissão, bateria na traseira, motor 2.0 turbo na frente. Fala disso. Falo. O híbrido, pessoal, comparado com o carro elétrico, ele sempre e de forma inquestionável será mais complexo. Ele tem mais componentes, ele tem mais peças, mas ele entrega mais funções, né? O cara que compra um híbrido plug-in, ele tá vendo um carro que ele roda como carro elétrico. Aqui eu tenho bateria da capacidade praticamente de um Dolphin Mini, junto de um motor a gasolina. Então, você tá optando e você quer comprar algo muito mais complexo via de regra. Então, eu acho que essa é a primeira bandeira que eu posso
acenar relacionado ao híbrido. Mas se você for falar com as marcas chinesas, você vai ouvir delas outras coisas. Você vai ouvir delas comentários como: mas as nossas peças são muito mais baratas, os nossos híbridos, grande parte já nasceu para ser híbrido, diferente de carros que foram só adaptados, então eles vão ser mais robustos. E bom, eu acho que muita coisa o futuro vai dizer. O que a gente já pode dizer que é legal? Se você pegar qualquer marca chinesa, BYD, GWM, enfim, você vai ver que as peças por hora já são muito mais baratas. Então, se você pegar uma marca premium tradicional, que um para-choque às vezes é 15, 20 mil reais, uma chinesa num Rava, por exemplo, muitas vezes não dá nem 8. Então, você tem preços mais competitivos mesmo, né? Então, se você tiver um carro mais complexo, mas que tem uma durabilidade melhor dado ao nível de desenvolvimento da eletrificação atual e com peças mais competitivas, é muito provável que muita coisa não seja um problema tão grande. Híbrido deixa de ser mais complexo? Não, mas é uma opção do consumidor que quer esse torque elétrico com o modelo a gasolina, com todos os modos, e ele compra isso. Então é mais ou menos isso. Fechou, galera? Desculpa ter esquecido essa parte que é bem importante, mas eu acho que essa é a minha visão sobre o assunto. Aplica a grande parte das marcas, acho que o cenário das chinesas é esse, e mesmo das marcas premium, com híbridos aí que, vamos dizer, em 2010 a Mercedes tinha algum tipo de híbrido tal, que custava caro para arrumar e tudo. Eu acho que eles já devem ter aprendido muito com o tempo, e nesse grau de evolução de motor elétrico, bateria e tudo, a tendência é as coisas ficarem mais fáceis. Beleza? Valeu, curtiram? Se inscreve no canal.